Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós somos o Um Só para Sempre e hoje nós estamos iniciando uma série de 3 vídeos, cujo tema é Família em Tempos de Pandemia. Se você por acaso tinha alguma dúvida de que família é um projeto de Deus, hoje é o dia que você vai ter para sanar essas suas dúvidas e realmente ter certeza que esse é um projeto que foi instituído por Deus, por isso é um projeto divino, certo? E qualquer ideologia que fale para você que a família é inadequada, que a família é ultrapassada, com certeza está errada. Para nos ajudar com esse tema durante esses 3 fins de semana seguidos, nós temos a presença do pastor Claudemir. Muito obrigada, pastor, por ter vindo aqui hoje com tanto carinho. Eu que agradeço, é um prazer estar participando com vocês, né, e temos certeza de que Deus estará falando ao nosso coração, estará falando com você que está aí do outro lado, né? Fique atento aí, pois tenho certeza de que muitas respostas o Espírito Santo do Senhor lhe dará ao seu coração. Obrigada, pastor. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não conhece o nosso canal, hoje é o dia de você conhecer e se inscrever. Então, ative o sininho para que você não perca nada, para que os próximos vídeos do YouTube possam estar te informando. E nós vamos começar agora. Pastor, então fica à vontade para falar um pouco para a gente agora sobre família em tempo de pandemia, que é um tema tão difícil, uma época tão difícil para todos nós, né? Como que o pastor tem as impressões que o pastor pode nos passar. Muito bem. Primeiro, né, eu sou o pastor Claudemir Pedroso, né, sou da Primeira Igreja Batista em Guarulhos e sou autor desses 2 livros que estão aqui, Família, um Projeto de Deus, e Como Criar Filhos Vitoriosos. E também nós temos o Família Cristã, onde esse livro tem a participação da minha esposa também, né? E temos tido, assim, experiências nessa questão familiar e temos visto que a pandemia, ela veio de uma forma para nos reinventarmos em todas as circunstâncias, em todas as situações, vem fazer com que nós venhamos a nos reinventar, inclusive humanamente, socialmente, eclesiasticamente, familiarmente. Então, nós vemos que isso também tem, de certo modo, acarretado em grandes questões para a família. Levando em conta que, né, é interessante, as pessoas falavam muitas vezes, a queixa dos casais era de que, poxa, eu queria tanto ter um tempo maior para minha família, eu queria tanto ficar mais tempo em casa com os meus filhos e tal. E, de repente, você começou a ter todo esse tempo. Você começou a ter essa oportunidade de poder ficar mais em casa com o seu cônjuge e também com os seus filhos. E qual foi o resultado disso tudo, né? Para muitos, infelizmente, vamos dizer assim, no meio secular, aumentou-se em 80% o número de divórcios. Nossa, pastor, é um número muito expressivo, muito alto. Inclusive, o Jornal da Convenção Batista Brasileira, de há mais ou menos 8 dias atrás, vem narrando esse fato. E esse fato ele é tão importante e para nós ficarmos tão antenados que no meio cristão, o divórcio está em 60%. Eu acho que isso é o mais alarmante, né, nesse tempo de pandemia. Isso são dados da própria Convenção Batista Brasileira. É um dado realmente muito assustador. 60% de casais cristãos se separando no meio da pandemia. Exatamente. Porque uma das coisas que, creio eu, as pessoas não se ateram foi de viver a verdadeira diferença que há no casamento, né? Nós somos totalmente diferentes um do outro, porém, como a Bíblia diz, né? Nós somos um do outro. Eclesiastes capítulo 6, verso 3, né? Ele diz assim, né? Eu sou do meu amado e meu amado é meu. E eu acho tão belo, tão belíssimo, e muitas vezes, emocionalmente também, as pessoas não estavam preparadas para aquilo que viria. E de repente a nossa vida ela muda de uma forma drástica, de uma forma tão acentuada e nos sentimos perdidos, né? Quantos pais de famílias perderam o seu emprego por conta da pandemia, né? Quantas mães perderam o seu emprego, aí você não tem assim, de certo modo, não se habilitou em ficar com as crianças em casa por conta da escola, então você une tudo isso dentro de um lar. O que vai acontecer?
Se esse lar não estiver firme, se esse lar não estiver fundamentado na rocha, se esse lar verdadeiramente não estiver sob os princípios da palavra de Deus, acontecerá o que nós temos visto, né? Pessoas se separando, alguns enxergaram que a diferença era maior do que eles achavam que era, quando não, né? Há perfeição na diferença, é por isso que Deus nos criou diferentes, é por isso que Deus criou o homem diferente da mulher, né? E as pessoas começaram o quê? A olhar dentro de casa e olhar para o cônjuge como se fosse um concorrente, como se fosse um inimigo, né? Quando na verdade não é isso. Eu estava recentemente falando, inclusive na nossa igreja, que em contraste com algumas pessoas, inclusive da igreja, dizendo sobre a dificuldade que estava dentro da casa e tal, e eu fui dar uma palavra para os casais na igreja. Eu disse que eu não tive essa dificuldade, porque eu sempre tive muito prazer em estar com a minha esposa, em estar em casa com os meus filhos, né? Apesar das dificuldades, o que nós precisamos entender é saber viver essa unidade na diversidade. É uma diversidade, né? Mas nós precisamos aprender. E onde é que nós aprendemos tudo isso? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Quando nós recorremos à palavra de Deus, né? A forma como a Bíblia ela fala a respeito do amor do esposo em relação à esposa, do amor da esposa em relação ao esposo, no sentido de submissão. Nós precisamos entender, e eu creio que a pandemia ela veio para mostrar aos casais cristãos essa verdade. Com certeza, com certeza. O que a gente vê, infelizmente, são os casais. A primeira diferença que nós já vemos é que é homem e mulher. E, por si só, já existem diferenças muito grandes, né? E quando os casais estão dentro de casa, no mesmo ambiente, às vezes esses casais estavam acostumados a conversar apenas no final do dia, por 1 hora ou 2 horas, ou somente nos finais de semana. E agora os casais precisam, de fato, se comunicar, precisam, de fato, fazerem as coisas juntas e, de repente, eles não sabem como fazer isso. Eu diria que amar apesar da convivência. Porque uma coisa é o marido sair de manhã, ir trabalhar, ou a esposa também, porque hoje existe essa dualidade de funções, né, da esposa, às vezes sair para trabalhar, ou mesmo que fique em casa, né? Então ela tinha já, psicologicamente, o marido ele sai para trabalhar, e ele só vai voltar no final do dia. Então, tudo que ela vai fazer, ela tem a sua autonomia dentro da sua casa, ou a sua autonomia na questão do seu trabalho também. E isso mudou vertiginosamente, né? E aí as pessoas, elas começam a viver esse conflito, né? Um conflito emocional, um conflito psicológico, né? Aquela mãe que estava acostumada em determinado momento levar os seus filhos para a escola, os filhos têm lá o seu período escolar, de repente ela está com esses filhos dentro de casa, os filhos tendo que afastar os móveis por conta dos filhos que querem mexer, quer dizer, virou assim uma coisa muito, muito grande. Eu tiro porque esse exemplo, porque eu tenho 2 netos. Eu tenho um neto de 6 e uma neta de 1 ano e vai fazer 1 ano e meio, né? Então a minha nora fala, puxa, às vezes eu fico aqui, eu fico maluca, né, com esses 2 aqui dentro de casa, né? Então a gente tira, então a gente conversa, bate papo, né? Então a gente vê que não tem sido difícil, não tem sido fácil, porém não é difícil. Por quê? Porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem toda a instrução necessária para nós conduzirmos a nossa casa, conduzirmos as nossas famílias em tempos de dificuldade, né? Em tempos de dificuldades é possível conduzir, né? Inclusive, muitas pessoas dizem, olha, como que faz uma devocional? Como que eu posso, né, falar de Deus dentro da minha casa e tal? Puxa vida, nós estamos tendo uma oportunidade ímpar de voltar a origens antigas, às veredas antigas, que é de poder fazer um culto familiar, de poder reunir a família. E muitas vezes, porque estamos tão preocupados, e o nosso foco está tão no acontecimento, que nós nos esquecemos da oportunidade que Deus está nos dando. O senhor acha que isso talvez seja uma questão de falta de comunicação ou um problema de organização, pastor? Ou de falta de conhecimento bíblico, talvez, não sei? Olha, tem uma frase, eu coloquei aqui, eu gosto muito do Luiz Fernando Veríssimo, como escritor, né? Eu também. E ele fala o seguinte, que a família não nasce pronta.
A família constrói-se aos poucos e é o melhor laboratório do amor. Então você pega uma frase de um camarada, de uma frase de um texto secular e começa a pensar de forma cristã. A família, ela não nasce pronta. Ou seja, nós quando entramos num relacionamento, ninguém entra pronto no relacionamento. Ninguém entra pronto para ser um bom marido. Nenhuma mulher entra pronta para ser uma boa esposa. Nós vamos aprendendo, isso vai construindo aos poucos, paulatinamente. Depois decide-se pelos filhos. Nós vamos ter os nossos filhos e tal. Tá. O homem, ele está emotivamente ligado à razão de ser pai. A mulher, por sua vez, ela está mais intimamente ligada com o ser que ela está gerando. Então, a intimidade dela é ainda maior, o sentimento dela é mais forte, mas ambos não quer dizer que, porque está gerando uma vida, estão preparados para serem pais. Isso nós vamos aprender. É por isso que essa frase diz, vai construindo ao pouco e a família é o melhor laboratório do amor. Tá? Então, e aqui ele já dá uma designação, é o laboratório do amor. Algumas pessoas têm a família como um laboratório, só que um laboratório que pode dar certo ou que pode não dar certo. Pode ser o laboratório do caos, da bagunça, pode ser não necessariamente do amor. Exatamente. E como você fez aí uma outra pergunta, né? Tudo também está relacionado à questão da comunicação. O que é a comunicação? A comunicação é uma via de duas mãos. Né? Quando um só fala, não é comunicação, é um monólogo. E o monólogo, ele nunca leva para lugar nenhum. Porque se é uma via de duas mãos, então eu comunico, eu faço a transmissão, porque eu transmito, tem um receptor. Agora, nós não estamos falando de ondas de rádio e televisão, estamos falando de pessoas. Esse receptor, ele é transmissor também. Entendeu? A questão é que, muitas vezes, de transmissor para transmissor, não há sintonia adequada. E quando não há sintonia adequada, o que acontece? Dá chiado. Começa a ter problemas, começa a pipocar. Já colocou um rádio numa estação errada? Você não consegue sintonizar o rádio, ele fica lá. Shhh. É interessante que a mesma coisa acontece no relacionamento, quando ambos não estão sintonizados. E o que é que vai, de certo modo, refinar ou afinar essa sintonia? A palavra de Deus. É por isso que um casal, para que tenhamos um lar abençoado, é mistério a palavra de Deus. E não estamos aqui falando daquele casal perfeito, da propaganda da margarina, que é aquele casal todo bonitinho, tudo é perfeito, aquela cozinha perfeita, aquela mesa bonita. Utopia, né? É uma utopia total, né? E de repente chega lá, aquele cara bonitão, sorrindo, aquela mulher bonitona e tal, aquele negócio, os filhos, né? Bem selecionados, aquele negócio que foi feito a dedo, né? Porque lá é escolhido a dedo, né? Então, isso não existe, porque não são assim, não é todo dia que o marido está bem, não é todo dia que a mulher ela não está bem, não é todo dia que os filhos cooperam para isso. E também outra questão, que podemos falar no próximo momento, sobre os filhos, porque a gente está falando do casal, mas tem os filhos. Os filhos são os receptáculos, da comunicação entre os cônjuges. Quando esta comunicação ela tem, de certo modo, aí alguma questão de não compreensão, isso vai reverter em quem? Nos filhos. Nos filhos, com certeza. Entendeu? E é que vai acontecer. De repente, você... puxa vida, meu filho está fazendo uma bagunça dentro de casa. Tem pais que chegam e falam assim, eu não aguento mais o meu filho. Eu acho um absurdo um pai ou uma mãe dizer isso. Eu não aguento mais. Eu já perguntei uma vez para uma mãe, por que você não aguenta? É seu? Você que gerou o teu filho, como que você não está aguentando o teu filho? Se você não aguenta o teu filho, você acha que a gente tem que aguentar? Agora, por que não aguenta o filho? É um termo muito pejorativo, eu acho que é muito pesado aos pais, que às vezes, no ato da sua emoção, e falar que não aguenta o filho, que o filho é isso, que o filho é aquilo, porque o filho, ele é aquilo que ele recebe dentro de casa. O filho, os pais, os nossos filhos são os nossos discípulos. E se nós não soubermos discipulá-los, que é diferente de você. O filho, você tem que criá-lo num temor do Senhor, você tem que deamoestar, só que você tem que ser testemunha daquilo que você está ensinando. Isso é algo que eu li, que eu tive a oportunidade de ler seu livro, e é algo que ficou bem marcante para mim.
justamente essa questão de que não é só uma questão de educar os filhos, mas é de discipulá-los, né? De ensiná-los realmente a respeito da verdade. Você não pode cobrar do seu filho aquilo que você mesmo não faz. Se você não consegue ser exemplo para ele, ele fica perdido, ele não vai ter alguém em quem se espelhar. É que é diferente. Quando nós falamos assim que os nossos filhos são os nossos discípulos, há muitas pessoas que levam para um campo pedagógico. Ah, não, então o pai ele é um professor, a mãe é o professor do filho. É diferente. Professor, você ensina. A teoria pedagógica é a relação entre aluno e professor é uma relação que envolve inclusive finança. Por quê? Por que o professor ensina? Porque é a sua profissão. E se é a sua profissão, ele está recebendo, ele é remunerado por aquilo que ele ensina. Tá? Agora, quando nós pensamos a partir da premissa do discipulado não tem, de certo modo, pagamento. Então, discipulado ele é voluntário. Discipulado é você dar a vida em prol do que você acredita e você leva outros consigo, que é o primeiro princípio da liderança. Seria andar junto, na verdade, né? Estar ao lado sempre, não necessariamente, pronto, te ensinei é isso, segue aí. Não, olha o seguinte, eu passei isso aqui e tal e segue teu rumo. Não, não é isso, né? O discípulo, ele tem desejo de ser como o seu mestre. Puxa vida, então ele vai seguir os passos do seu mestre, é diferente de professorado. Isso é muito profundo. Profundo. Qual filho que hoje nós podemos dizer, não de todos, mas muitos filhos não têm realmente essa referência em dizer eu quero ser como meu pai, ou eu quero ser como minha mãe, quero seguir os passos dele. Isso é algo muito profundo realmente. É profundo e quando você pega a questão do discipulado, você pega Jesus e os seus discípulos. Então você pega um estudo, você entra na questão da tradição judaica. Os pais não eram professores dos seus filhos, eles eram discipuladores. Tanto que a filha, o maior tempo, ela passava com a mãe. Então, com a mãe ela aprendia a cozinhar, com a mãe ela aprendia a costurar, com a mãe ela aprendia a fazer as suas bonequinhas de pano para poder brincar. Por sua vez, o filho, né, o filho do judeu, ele já, conforme tinha idade para poder acompanhar, ele já ia com o pai para o campo. Então, se o pai trabalhava no campo, ele ia para o campo aprender os ofícios do pai. Se o pai trabalhava na carpintaria, o maior exemplo disso é Jesus. Né? José, o pai adotivo de Jesus, ele era o quê? Carpinteiro. O que Jesus ele faz? Qual é a função que Jesus ele segue na sua vida? Carpintaria. Então isso faz parte da tradução. Por quê? Porque o José não foi professor de Jesus, ele foi discipulador. Porque o discípulo, ele dá sequência ao que aprendeu com o seu discipulador, com o seu mestre. Então, o senhor acha, pastor, que nós temos perdido, nesses tempos de pandemia, a oportunidade de estar com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com a nossa família, e de oferecer para eles tempos de qualidade, uma comunicação efetiva, de tentar uma melhor organização para passar para eles aquilo que eles precisam aprender? Seria algo nesse sentido? Olha, eu não vou dizer, né, que está perdendo, porque tudo o que, a partir do momento que nós não sabemos daquilo que podemos melhorar, então quer dizer que você não é que você deixa de fazer por não aprender assim. Né? Então, de repente você que está aí nos assistindo, está nos ouvindo, por exemplo, você pode estar pensando, puxa vida, ninguém nunca me ensinou, então você está tendo a oportunidade de ouvir e poder a partir de hoje, né, aplicar isso à sua casa, aplicar isso à sua família, transformar aquilo que todo mundo está passando como mensagem negativa, transformar em algo positivo. A pergunta que se faz da pandemia não é como estamos passando a pandemia. A questão é como nós queremos sair dessa pandemia. Queremos sair melhores? Queremos sair piores? Né? Então, nós temos que trabalhar de forma a sairmos melhores e sermos melhores dia após dia. Por quê? Porque nós vemos que a questão do ensino, né? Os pais hoje eles estão tendo um tempo maior com os seus filhos. E os pais podem, de repente, contar histórias da sua própria vida. Quantos pais não têm essa oportunidade? Eu digo isso porque eu tenho minha filha que vai fazer 15 anos. Às vezes eu começo a contar uma história com ela e ela fala, poxa pai, essa história sua eu não conhecia.
né? E isso, de certo modo, traz acréscimo. Isso também é comunicação. Ah, mas o meu filho é pequeno, então brinca com seu filho, pega os carrinhos do seu filho, se arraste no chão com o seu filho. Ah, meu filho gosta de videogame, joga videogame com o seu filho. Né? Na nossa casa, para nós passarmos um tempo, nós brincávamos de stop, nós baixávamos aplicativos e aplicativos assim que você tira a foto da pessoa e coloca umas musiquinhas, a pessoa fica toda engraçada e tal, a gente ficava rindo daquilo, porque uma coisa que nós precisamos explorar nesse tempo é justamente a criatividade que Deus ele nos dotou. Deus nos dotou e nos capacitou de criatividade. E nós precisamos usar de toda a nossa criatividade para quê? Para ficarmos bem, porque isso vai passar. Lembrando que nós estamos no mundo, mas nós não somos daqui. Então não devemos permitir que as coisas seculares, elas venham ter maior domínio na nossa vida do que o lar futuro que todo crente ele tem que aguardar em Cristo Jesus. Pastor, alguns casais aqui da igreja participaram e fizeram algumas perguntas e nos mandaram para que nós pudéssemos fazer para você. E algumas delas têm muito a ver com o que a gente está conversando agora. Uma das perguntas é assim: na questão da educação com auxílio dos pais, o tempo fica ainda mais escasso para o momento de devocional em família. Como o pastor sugeriria dividir o tempo da educação básica com os ensinamentos da Bíblia? Como se organizar em família quando, de repente, os pais, os dois trabalham e precisam dividir o tempo entre trabalho, cuidado com os filhos, devocional? E aí, aproveitando até o gancho que o pastor mesmo comentou agora, essa mesma pessoa, que é o Bruno, ele pergunta: lazer em família, como fazer se as viagens estão difíceis e, às vezes, nem espaços públicos estão abertos? O que o pastor pode sugerir, o que o pastor pode nos auxiliar nesse sentido? O melhor local de se estar em família não é em viagens, não é em um hotel, não é uma praça pública. Eu acredito que o melhor local para se estar em família é dentro da própria casa. Então nós temos uma oportunidade de explorar este campo imenso que é o nosso lar. E saborear isso muito bem, né? Então, puxa vida, eu não posso ir com o meu filho na praça, mas eu posso jogar um banco imobiliário com ele. Eu não posso fazer uma viagem com o meu filho, mas eu posso, né, dar uma volta no quintal com ele, eu posso dar uma volta no condomínio com ele. Então a questão é isso, é criatividade. Nós muitas vezes nos apegamos e achamos que o que vai fazer diferença na vida familiar e na vida dos nossos filhos são coisas por nós julgada grande, uma viagem, vou levar meu filho para Disney, vou levar meu filho para uma cidade e tal, para um acampamento, quando na realidade são justamente as coisas pequenas e simples, né, que elas vão fazer diferença. Se você tem um quintal na sua casa, você se prepara com os seus filhos e diz: olha, vamos armar uma barraca, vamos armar a barraca no quintal e vamos fazer um acampamento no nosso quintal. Coloca uma lona no portão, coloca, entendeu? Isso é criatividade. Se tiver um quintal legalzinho, faz uma fogueira no quintal, sabe? Asse uns marshmallows. Pô, são coisas simples. Isso vai marcar a vida da criança. Ele vai falar: puxa vida, olha o que o meu pai fez, quando a gente está aqui todo desesperado, né? Quando a programação da televisão está tão maçante, né? Olha só o que meu pai está fazendo. É uma marca que eu tenho certeza de que nunca vai... Isso na vida da criança vai ser um marco na vida dela. Como que você passou a pandemia, né? Vai voltar na escola e vai dizer assim... Assando marshmallow. Fizemos uma fogueira no quintal da minha casa. Pô, mas eu não posso assar. Pô, tem tambor, arruma um tambor, arruma uma lata, sabe? Então são coisas que são simples e são coisas marcantes. Então muitas vezes, devido assim ao nosso ativismo e o apego material que nós temos, nós pensamos que o que vai fazer diferença na vida do nosso cônjuge ou na vida dos nossos filhos é algo grande, é algo que temos que programar uma viagem, temos que fazer isso, fazer aquilo. De repente uma coisa simples, é uma dica, mas tem N dicas, né? N dicas. Eu fiquei esses tempos atrás brincando com o meu neto você vai enfiando a espadinha e a cabeça do bichinho pula. Pula, pirata. Pula, pirata. Você precisava de ver as gargalhadas que ele dava dentro de casa, né? Eu falei assim: eu vou na sua casa, porque a gente só sai assim na casa. Meu filho vem na minha casa, eu vou na casa do meu filho, na casa da minha filha e tal, e a gente brincando, né? Então, quando ele compra um brinquedo, essa semana ele comprou um brinquedo novo, né? Um videogame.
O que ele fez? Já mandou. Aí, vô, você precisa vir aqui para a gente tirar uma. Tem 6 anos. A gente precisa tirar uma. Tirar uma é jogar futebol um contra o outro. Né? Então, são coisas simples. Então, o nosso lar, ele é o melhor local e o melhor espaço para nós explorarmos experiências maravilhosas com a nossa família. Pastor, eu quero te agradecer por esse tempo que nós passamos aqui. Eu tenho certeza que todos vocês, assim como eu, estão com esse gosto de quero mais, porque eu ficava aqui, continuava a conversa aqui com o pastor agora, gente, porque me ensinou muitas coisas. Com certeza as dicas que o pastor deu, eu vou tentar colocar já dentro da minha casa, já foram úteis para a minha vida. Mas semana que vem, nós estaremos juntos de novo e o pastor Claudemir vai trazer mais informações para a gente, mais dicas, e a gente vai poder conversar um pouco mais perguntas que vocês fizeram. Então não percam. Que Deus abençoe todos vocês. Quer falar alguma coisa, pastor, antes da gente finalizar? Eu quero agradecer pela oportunidade, vamos estar juntos aí na próxima semana e que Deus abençoe e que esse tempo seja um tempo precioso para você que está aí do outro lado também. Então Deus nos abençoe e até já!